Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Canoa Grande FM, pela DATV, canal da Diocese de Apucarana no YouTube, também pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Facebook. Hoje nós celebramos, no quarto domingo do tempo pascal, nós chamamos de Domingo do Bom Pastor. E em alguns versículos, hoje, ou seja, Evangelho de São João, capítulo 10, dos versículos 11 ao versículo 18, Jesus faz questão de ressaltar várias vezes: eu sou o bom pastor. Jesus se coloca como o grande e sumo pastor da sua Santa Igreja. Mas o que mais interessa no Sagrado Evangelho de hoje é que Jesus apresenta em tão poucos versículos características do verdadeiro pastor. Primeira característica fundamental do verdadeiro pastor: o verdadeiro pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. O pastor se entrega. O verdadeiro pastor, se sacrifica pelo rebanho, pelas ovelhas. O padre, ele sacrifica uma esposa, sacrifica filhos biológicos, sacrifica formar uma família, sacrifica tantos outros prazeres e comodismos do mundo pelo rebanho, para que esteja totalmente e exclusivamente a serviço da Santa Igreja. É uma entrega total e radical pela Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário do falso pastor, que é aquele que aproveita os prazeres, os pecados e os comodismos do mundo e não se importa com as ovelhas. Ele veio logo o lobo vem, estraçalha as ovelhas do seu rebanho, as dispersa e assim não existe nenhum tipo de sacrifício. Por isso que o padre usa batina. A batina é toda preta. Preto justamente por causa de ser fúnebre, de luto. O padre morre para o mundo e renasce para o rebanho. O padre morre para os prazeres do mundo, para os pecados e nasce para a Santa Igreja. O padre morreu para o mundo e ele vive para a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua Santa Igreja. Segunda característica do verdadeiro pastor, de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo: o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas e elas, as ovelhas, conhecem o seu pastor. O verdadeiro pastor conhece as feridas das suas ovelhas, as chagas das suas ovelhas, os sofrimentos das suas ovelhas, o desespero das suas ovelhas. O verdadeiro pastor conhece a labuta de cada uma das suas ovelhas. Ele sabe quais as ovelhas obedientes, quais as ovelhas não obedientes, as ovelhas rebeldes, qual é a ovelha mais gordinha, qual é a ovelha mais magrinha, qual a ovelha que precisa de mais atenção, qual é a outra que precisa de mais alimento, mais carinho. Porém, as ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas conhecem o seu rebanho. As ovelhas conhecem o seu redil.
É impressionante como muitos se dizem católicos, mas nem sequer o catecismo da Igreja Católica tem em casa, e às vezes tem a ousadia de se dizer católico. Católicos que não conhecem a Sagrada Doutrina, católicos que não conhecem a tradição, católicos que não conhecem o magistério da Igreja. O próprio Cristo disse: meu povo padece por falta de conhecimento, e de fato, o povo vai padecer, o povo vai sofrer justamente por falta de conhecimento, falta de conhecer a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai haver muitos sofrimentos, angústias, desesperos, ranger de dentes, por falta de conhecer a sua Igreja. Nós não podemos ser católicos ignorantes, nós não podemos ser católicos frágeis, que qualquer lobo ou mercenário venha com uma palavra de aconchego, com uma palavra de carinho, atenção maior, justamente nos momentos de desespero, de angústia e de necessidade de atenção, igual o urubu na carniça, e as pessoas caem igual patinho, caem na lábia gostosa, sedutora dos mercenários e dos falsos pastores. Caem como ovelhas frágeis, pequeninas, dóceis. Caem, simplesmente caem na lábia daqueles que não querem saber das ovelhas, mas querem saber de outras coisas e não das ovelhas. Terceira característica fundamental do verdadeiro pastor, de acordo com Jesus, segundo Jesus Cristo. O verdadeiro pastor está a serviço da unidade. O próprio Cristo disse aqui, olha aqui, ó. Versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus não disse, gente, 2 rebanhos, 3 rebanhos, 4 rebanhos, 5, 10, 22 mil. Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. O verdadeiro pastor é da unidade, não da divisão. Nós sabemos qual é o significado da palavra diabo, diabolum, diabo, dividir. Enquanto Jesus veio unir, o diabo veio dividir. O diabo divide, sedimenta, divide, sedimenta, divide, sedimenta, enquanto Jesus quer unir em uma só fé, um só rebanho e um só pastor. Gente, nós temos que enxergar coisas que estão à frente do nosso nariz. E às vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que está diante do nosso nariz. Tantas divisões. Eu fundo uma igreja aqui, na divisão do dinheiro ali. Não dividiu certinho, eu vou fundar a minha igreja. Vem outra aqui, funda igreja aqui, funda igreja ali, funda igreja aqui, funda igreja ali. A igreja parece um supermercado. Você entra, tem um monte de produtos, um monte de coisas para as pessoas ficarem. Nós temos que enxergar o que está diante do nosso nariz, diante dos nossos olhos. Tanta divisão, tanto cisma, tantos conflitos, tantas brigas e nenhuma unidade. Aonde está
escrito nas Sagradas Escrituras, que isso é de Deus, que isso pertence a Deus, eu desafio alguém provar para mim que isso é de Deus. Eu gostaria que alguém viesse e esclarecesse para mim se toda essa divisão é de Deus de fato, se é obra de Deus, se é desejo de Deus, sendo que as Sagradas Escrituras, já que consideramos tanto as Sagradas Escrituras, ele mesmo disse: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Na igreja primitiva, nas pias batismais, eram colocadas em mosaicos ou desenhos a figura do bom pastor, porque através do sacramento do santo batismo, nós nos tornamos ovelhas do rebanho do pastor, Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos, membros do seu rebanho, da sua igreja. Para finalizar, algumas características do ofício do pastor. Primeira coisa, a cruz. O bom pastor mostra a cruz para o povo. A cruz que é sinal de entrega, porque o próprio Cristo entregou-se totalmente a cada um de nós, e se nós, como pastores, temos que nos exemplar, tomar como exemplo o Cristo, nós também temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Segunda característica do ofício do pastor é a entrega. Nós nos entregamos totalmente no dia da ordenação, tanto diaconal quanto presbiteral, se deita no chão, ou seja, morre para o mundo e renasce para a igreja. Terceira característica, a unção. Nossas mãos são ungidas pelo Senhor Bispo para transformar nas mãos do próprio Cristo na terra, as mãos que conduzem o rebanho do Senhor, as mãos que acalenta, as mãos que apontam o caminho que devemos seguir, as mãos que corrigem com firmeza, com autoridade, as mãos que abraça, que acolhe, que conduz o povo, o rebanho, em segurança até os apriscos. Essa unção que tem um sentido extremamente profundo para o ofício do bom pastor. Que sejamos ovelhas deste rebanho obedientes, que reconhecem a voz do pastor, que está a serviço do rebanho, que sejamos ovelhas sadias, ovelhas dispostas, ovelhas comprometidas, ovelhas que estão ali para ser conduzidas em segurança. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Vamos intensificar as nossas orações para que surjam santas e novas vocações segundo o coração do bom pastor, Jesus Cristo. Rezemos pela perseverança dos nossos seminaristas, é o futuro da Santa Igreja, para que sejam fiéis, para que sejam fidedignos à doutrina, à tradição e ao magistério da verdadeira Igreja, que não se corrompam, que não se dividam, mas estejam em harmonia, em unidade. Rezemos pelos bispos, que são os legítimos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo na terra atualmente. Rezemos pelos padres, por todos os padres que aqui passaram, para que continuem perseverantes, para que busquem a santificação todos os dias de suas vidas, e aqueles que já partiram,
intercedam por nós, estejam em sintonia com a Igreja peregrina, junto com a Igreja celeste. Rezemos pelo município de Iguaraçu, que ainda não deu um padre para a Santa Igreja. É um grande desejo nosso que pelo menos tenhamos uma freira ou um padre das terras de Iguaraçu para a Santa Igreja. Rezemos, rezemos e rezemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.